Uma das coisas que eu já ouvi bastante lá no Instagram, já recebi perguntas no direct, pergunta em caixinha, é como que eu faço as minhas colagens no Instagram. E uma das coisas que vocês desejam, né? E o que vocês desejam perguntando como eu faço minhas colagens é autenticidade, identidade, personalidade. Tudo isso eu vou poder mostrar pra vocês nesse vídeo, então eu vou mostrar como que eu faço as minhas colagens, os meus princípios básicos e o método que eu uso pra criar minhas colagens. Vambora? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fer, eu sou criativa, executora e eu ensino vocês a usar o Canva como ferramenta para criar uma identidade com personalidade, assim, sabe, uma autenticidade lá no feed, no Instagram de vocês. E eu tenho certeza que isso eleva muito mais a comunicação visual. E eu uso dessas estratégias visuais para chamar mais a atenção do público. E é para isso que eu uso as minhas colagens, né? Para quem não sabe o que é colagem, dá uma olhada nesse post aqui. E aqui, ó. Aqui tem um quadrinho, vou até mostrar, que eu fiz há um tempo atrás. Vocês vão poder ver. Isso é uma colagem minha que eu imprimi, né? E eu vou imprimir algumas outras para compor aqui o visual. E assim, gente, eu gosto muito de colagens porque traz essa autenticidade, essa personalidade, sai daquele óbvio, aquele comum, tipo texto, arroba, sabe? Conteúdo. Não é assim. Eu sou da arte há muitos anos, então eu realmente quero impactar, quero fazer você sentir, se envolver com aquilo que está sendo produzido ali no Instagram. Afinal, é uma rede social visual e a gente precisa dar uma intensificada ali para ativar, né, e chamar a atenção das pessoas. Não é verdade? A falta de autenticidade, originalidade e identidade ali das pessoas tem travado, né? Me conta se você tá travada na hora de produzir seu conteúdo, na hora de criar sua arte. Tá se sentindo travada? Me conta aqui o que você acha que tá sendo o problema. E a busca, sabe, intensa, e quanto mais cresce o número de perfis e de pessoas que estão produzindo conteúdo, trazendo, querendo vender alguma coisa, vender seus produtos digitais, vender seus acessórios, coisas da sua loja virtual também, tudo isso é algo que demanda, né, uma criação de conteúdo diferenciada. Outro fator que está sendo uma problemática nisso aí é muitas contas parecidas, né? Se eu falar aqui pra vocês, contas, perfis, pessoas, marcas pessoais com cores vermelho e rosa. Eu acho que você já sabe uma delas que eu tô falando, né? Se você acompanha no Instagram, procura sobre marketing, empreendedorismo digital, empreendedorismo com as mulheres, eu tenho certeza que você vai lembrar de uma marca. Tem uma outra também, que é se eu falar cor roxa, né? Porque a cor chama, né? A cor ali gera essa atenção também, já dá aquela marcada. Então, se eu falar cor roxa, você vai poder me falar uma marca clássica que todo mundo já conhece, todo mundo tem um cartãozinho ali, ninguém tá me pagando nada, tá? Eu só tô falando com vocês porque eu sei que é um fator de memória visual. Qual que é a minha questão? Por que eu comecei a fazer colagens? Não é só pelo meu fator artístico, minha veia artística, dançante, alegre, criativa, animada da minha vida. Não é só por isso, é porque eu tava também cansada de fazer os mesmos posts, os mesmos formatos. E desde o início eu queria trazer uma coisa que as pessoas se identificassem com a minha proposta de comunicação, né? Não só levar o conteúdo, mas sim uma interação, uma expressão, uma identidade, personalidade para agregar valor ali. Porque as pessoas não ficam só por conta do seu conteúdo. As pessoas ficam porque elas te entendem. Elas querem ser você também, ser como você. Você é uma inspiração ali. Eu já ouvi de várias pessoas, né, que começaram a criar com colagens, começaram a fazer alguma identidade e falaram: Fernanda, eu gosto muito das suas artes, eu acho diferente, eu acho autêntico, eu acho lindo ver tudo aquilo. Mas eu quero dizer pra você que não é tão difícil assim, tá? E eu vou mostrar isso agora. Bora então pra prática? Primeiro, eu quero considerar uma coisa aqui com vocês rapidinho, tá? Aqui eu tô no Canva, porque é onde eu vou ensinar para vocês a usar, fazer essa colagem, né? Eu não sou uma pessoa que neste momento eu tenho conhecimento sobre Photoshop, né? Eu ainda pretendo estudar para a minha aplicação, para a aplicação de outros, né, fatores, outros motivos também. No entanto, o Canva hoje me serve bastante. Eu já fiz arte para outras pessoas e hoje ensino você a produzir suas próprias artes com autenticidade usando o Canva. Então aqui tem o meu pack, né? Basicamente, o que eu ensino para alunas e mentoradas? Você ter um espaço com várias artes que você possa usar, replicar e reutilizar
usar essas mesmas bases, tá? Então, são bases artísticas, bases criativas para você poder usar em todos os seus posts, naqueles que você querer criar. Para você ter uma ideia, aqui estão as minhas artes, né? Claro, tem algumas que eu já fiz, tem algumas que eu já postei, e eu ainda preciso apagar, mas geralmente eu deixo para manter uma estrutura rápida para confecção de posts ali. Isso é uma dica para vocês. Então, vocês estão vendo aqui que tem várias artes que eu já fiz, tem algumas mais simples, algumas mais antigas, mas hoje a gente vai falar sobre as colagens, né? Então, um dos últimos posts, assim, de colagens que eu postei foi esse aqui da Bianca. Eu vou até aumentar a tela para vocês darem uma olhada nele sozinho. E foi assim, uma colagem. Claro que não foi toda uma composição de colagem, assim, uma base artística mesmo, mas aqui a gente vê que não é simplesmente a foto dela. Eu trago elementos da identidade dela, da referência do lançamento, e eu também trago elementos da minha realidade, que são as pontinhas, ali as linhas, do jeito que eu crio, né? Então vocês veem que tem uma sobreposição, tem ela na frente, tem ela na sombra, né? Atrás dela mesma, como referência também nessa estrutura de visual, trazendo uma textura. Então, eu quero ensinar isso aqui a vocês. Então, como que geralmente eu começo as minhas artes? Não seria mais óbvio, né? Eu começo pelos títulos. Por que que eu começo pelos títulos? Porque eu tenho que entender para onde que eu vou, qual caminho eu vou fazer, vou seguir, né? Você até pode começar uma história pela história e depois levar o título, ou pela legenda, depois fazer o título, mas para a capa, gente, para chamar atenção, para o visual do Instagram, para a pessoa bater o olho e entender. Quero prestar atenção nesse conteúdo aqui. Você precisa pensar que o título e as imagens têm que ser interessantes, tem que ser alguma coisa que vai puxar a pessoa para continuar te acompanhando. Lembrando que o Instagram, ele é baseado em interação, engajamento e tempo de leitura, tempo de permanência no seu feed, no seu post, nos seus stories. Quanto mais a pessoa permanece, mais o Instagram vai entender que você está valendo a pena, que ele precisa te recomendar para outras pessoas. Então, foco no título, foco na imagem. Combinado? Então, começo pelo título. Primeira parte, começar pelo título. Então, vamos fazer um título aqui, pegar um título de conteúdo aqui para vocês. Ó, vou pegar algum que eu tô criando. Não, esse aqui eu não gostei muito, não. Vou pegar esse aqui que eu soltei, vou apagar esse fundo. Vou deixar esse título, tá? Então, se você está procurando a sua forma de expressar no conteúdo e criatividade do outro, você está fazendo errado. Então, quer dizer, se você está querendo criar o seu próprio conteúdo baseado na experiência não, mas na cópia da identidade visual, das referências da outra pessoa, sendo que você não bate com aquela personalidade, isso não vai funcionar. Você está fazendo errado, tá? Então, eu vou procurar agora imagens de referência para colocar aqui. Então, geralmente eu faço o título, coloco ele ali. Eu crio em listas no papel, que eu sou uma pessoa que gosta muito de escrever, para mim faz muito sentido. Eu tenho, né, esse pensamento, esse brainstorming no texto muito mais fluido, então eu prefiro. E eu também tenho meu baú de ideias no Trello, que aí eu mostro em outro vídeo, caso vocês queiram. Se você quiser, já comenta aqui aqui embaixo, que eu mostro o meu Trello para vocês, o baú de ideias, para ficar mais fácil para vocês entenderem como funciona. Então, basicamente, começa pelo título. Depois disso, eu vou começar a escolher alguns elementos que fazem sentido para a minha comunicação. Vou mostrar um exemplo, tá? Aqui em cima, no meu pack, na minha base de criação das artes, eu tenho uma arte específica que eu deixei uns elementos visuais. Você consegue ver que tem o olho, eu já usei esse olho em algumas artes. Aqui tem os papéis, tipo adesivo, ó. Que esses papéis eu sempre uso, mesmo que seja numa estrutura visual diferente, num tipo diferente, mas eles estão ali. Galinhos, plantas, fotos em preto e branco. Então, eu vou deixando aquilo que eu vou bater o olho rapidinho e vou poder pegar. Eu vou poder clicar aqui nesse galho, aplicar Ctrl C e vir aqui nessa arte, que é a 6, Ctrl V. Ele vem para a mesma posição que estava lá naquela arte, mas eu posso mudar. Então, por enquanto, eu vou deixar ele aqui no cantinho, fazendo referência à minha identidade, à minha personalidade, aos elementos que eu crio e mostro com repetição no meu Instagram. Beleza? Então, eu vou encontrar alguns aqui e vou mostrando isso para vocês, para não ficar tão cansativo eu falando o tempo todo.
losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need, what you need. We're broken, it's tragic, we're not all elastic, but maybe there's magic, believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Ó, vocês estão vendo aqui o quê? Que eu já coloquei a imagem, né? Essa menina meio confusa, assim, que é justamente o que eu tô falando. Se você está procurando a sua forma de expressar, então quer dizer que ela tá meio confusa. Tentem entender o que a imagem tá querendo passar, se tá condizendo com o seu título, certo? Se você está procurando a sua forma de se expressar no conteúdo e criatividade do outro, você está fazendo errado. Então, eu posso colocar aqui alguma coisa relacionada ao erro, né? Então, ou relacionado a conteúdo, coisas do Instagram, vou procurar algumas imagens relacionadas aqui ao Instagram, alguns elementos visuais. Vamos lá. Uma imagenzinha assim. Deixar ele branquinho. E mais transparente, só para fazer uma referência. Eu não quero que ele seja o foco. Eu quero que ele seja uma referência. Lembrando disso, tá? A gente pensa em toda a estrutura visual, né? Isso aqui é referência? Não é? Eu quero que apareça demais? Não quero que apareça demais? Então, vou diminuir, vou colocar mais transparente, vou diminuir o tamanho, vou mudar a posição. E é assim que a gente vai construindo. Uma coisa que eu gostaria de colocar aqui é um fundo de textura. Tem uma pequena questão, que no título eu usei o efeito aqui, esse efeito aqui de fundo, tá? Para eu conseguir passar esse fundo por cima dela. Poderia fazer de outra forma? Poderia. Mas aqui, no caso, né, eu acabei não usando. Então, eu vou ver se tem alguma imagem de textura de fundo que não atrapalhe toda essa composição. Então, procurei aqui textura, tá? E vou colocar aqui algumas para eu testar. Ó, deixa eu ver se essa aqui fica boa. Tá vendo que ela ficou cinza? Eu vou só diminuir a transparência, que ela vai começar a pegar o laranja, ó. Não deu. Ai, não vai ficar tão bom, gente, quanto eu gostaria. Então, eu vou tirar a textura. E vou vir com o efeito de luz. Aqui, ó, vou vir com o efeito de blur, que é tipo borrado, né? Ó, tá vendo? Eles são várias cores e eu consigo alterar no Dual Tone também. Eu vou pegar alguns aqui e colocar no fundinho. Opa! Vou colocar aqui no fundinho, atrás dela. E vou editar a imagem, ó, Dual Tone. Qualquer um desses, tá, gente? Vocês podem colocar. É só trocar a cor. Aí vocês têm que ver qual deles cabe mais. Casa mais. Vou vir aqui no Cherry. Vou clicar no Cherry. E já vai começar a mudar ali. Eu só venho aqui e troco a cor. Vou colocar o branquinho e um verdinho. Vamos ver o que acontece. Ou esse laranja aqui eu acho que vai ficar melhor. Aí ele vai terminar de ajustar, porque o Canva de vez em quando dá um errinho, mas demora. Mas daqui a pouco ele finaliza e eu consigo duplicar já essa imagem para usar em outras partes, tá? Então, enquanto isso, eu vou ver se estou faltando algum outro exemplo aqui. Então, se você está procurando sua forma de se expressar no conteúdo, e criatividade do outro, você está fazendo errado. Hoje, tá? Eu já fiz esse post, mas considerando hoje, eu faria essa chamada, esse título de uma forma diferente. Eu não acho que tá conseguindo fazer chamar atenção, sabe? Eu faria
num formato diferente, uma estrutura de copy, uma estrutura de título mais chamativa. Eu vou editar de novo a imagem do Blur, porque não ficou tão bom. Eu vou fazer aqui o branquinho aqui e aqui mais laranjinha. Então, aqui laranja e aqui o branco. Vamos ver o que acontece. Vou esperar ele aqui um pouquinho. Outras coisas, não se esqueça de sempre colocar o seu arroba, tá? Seu arroba é a garantia de que a pessoa vai continuar vendo, acompanhando, sabendo que é o seu perfil que tá ali. Não deu tão certo quanto eu gostaria, tá? O Blur, mas acontece. Esses testes é testando mesmo. E eu vou duplicar, eu só deixei ele mais transparente. Vou duplicar, ó, e colocar ele em algumas posições mais estratégicas aqui, só para dar aquele joguinho de luz, sabe? Uma coisinha um pouquinho diferente, ó. Vou trazer aqui um pouquinho mais a... Ó, tá vendo? Vou duplicar de novo. Trazer ele para cá, assim. Vou duplicar de novo. Trazer ele aqui assim. Ó, vocês estão vendo que já deu, ó, essa aqui é a transparência 23, então eu vou ajustar esse aqui para a transparência 23 também, para ficar melhor. Prontinho. Vocês estão vendo que ao invés de ser aquele laranja chapadão, já trouxe ali umas nuances e um pouco de profundidade também, uma textura que trouxe essa profundidade, não fica aquela coisa lisa, reta. Então, basicamente é isso. Aqui eu poderia agregar um pouco mais de elementos, por exemplo, as flores que eu costumo usar. Aqui eu tenho algumas coisas no favoritos. Do lado esquerdo no Canva tem uma base, né, uma parte do menu que é escrito favoritos, que eu posso selecionar cada elemento visual que eu coloquei aqui e colocar ele nos favoritos. Então, poderia trazer, por exemplo, algumas imagens dessas aqui, flores, características da minha comunicação também. Ó, jogar lá para trás. Só que essa aqui eu acho que não está cabendo muito bem na ideia. Geralmente, quando eu quero trazer uma coisa mais profunda, aí eu pego as flores e tal. Mas eu acho que aqui nesse laranja não vai bater muito bem. Talvez uns galinhos assim, sabe? Para trazer um pouco mais de textura, ó. Assim, talvez. Como assim, não sei. Acho que ainda não me pegou. Deixa eu trocar aqui. É tudo, gente, com base nos testes, tá? Não fique pensando que, nossa, a Fernanda tá ali, rapidinho ela conseguiu criar, não sei o quê. Não é tão simples assim. Claro que para mim hoje fica muito mais fácil, mais prático. Sim, porque eu já criei essa identidade visual na minha cabeça. Eu já entendo como que eu funciono, como que a minha personalidade de criação funciona. Então, para mim, é o mais prático. Mas não quer dizer que não foi um exercício. Não quer dizer que eu não tive que treinar o meu olhar, treinar a minha forma de me expressar, tá? Vou deixar aqui por enquanto. Ó, uma colagem feita, tá? Nos próximos vídeos eu vou mostrar um pouquinho mais para vocês, mas eu queria trazer aqui o básico. Título, seu arroba, a imagem que faz referência, os elementos que fazem referência à sua personalidade e ao que você quer dizer no título, e elementos que tragam mais textura, profundidade de fundo, para a gente não usar aquele post super chapado somente de cor. Beleza? Eu espero realmente que você tenha gostado desse conteúdo. Afinal, colagem é uma coisa que eu gosto bastante. Vocês perguntam, querem saber como que eu faço. E aqui foi uma introdução. Se vocês quiserem mais vídeos sobre colagens, onde encontrar imagens boas para colagens, sei lá, qualquer uma dessas dúvidas que você tenha, deixa aqui nos comentários, que eu vou colocando um baú de ideias e a gente vai colocando esses conteúdos para frente. Eu vou começando a gravar esses vídeos para soltar aqui no YouTube, tá bom? Se você gostou, clica no gostei, encaminha para aquele amigo, aquela amiga que quer aprender realmente a usar o Canva e a fazer artes com autenticidade. Eu espero você no próximo vídeo. Beijinhos, tchau!
Tchau!